Boa tarde, pessoal. Chegamos a mais da metade, né? Quase no final, na verdade. Hoje é o quarto vídeo da nossa série. Como manter o equilíbrio em meio a tantas incertezas. Hoje é o vídeo 4. E eu quero recapitular com vocês. O vídeo 1, nós falamos sobre identificar o que está causando esse desequilíbrio, né? No vídeo 2, de terça-feira, nós falamos sobre traçar um plano de ação. Ontem nós falamos sobre criar uma rotina e cumpri-la até que ela vire um hábito. E hoje é o nosso vídeo 4, eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Que é o tema crenças. Crenças e valores. E toda ação, ela tem o que é uma crença, né? Na verdade, a crença, ela é a forma como nós vemos a realidade, é como nós filtramos a realidade. E os valores são os critérios que os nossos critérios pessoais, que nós consideramos mais importantes na vida da gente, né? Então, assim, cada vez que a gente altera uma crença, a gente altera um comportamento, tá bom? Então, vamos trazer pro prático, né? A gente tá falando sobre equilíbrio emocional. A gente tá falando sobre habilidade emocional. Então, assim, às vezes as pessoas olham pra mim e falam: nossa, Thalita, você consegue encarar as coisas de forma, né, tão equilibrada, você é tão forte emocionalmente. A gente só é forte porque uma hora a gente foi fraco, entende? Eu sou forte porque eu já caí, e já caí de cara. Já me desequilibrei, já me desesperei. E cada uma dessas situações me fez amadurecer, me fez desenvolver o meu emocional, me fez mudar as minhas crenças com relação a essa habilidade emocional. Como assim? Um dia eu já me desesperei. Um dia eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer. E aí eu aprendi que nem toda tempestade é para sempre. Nenhum momento bom dura eternamente. A gente valoriza os momentos bons porque nós temos momentos ruins. A gente valoriza os dias de sol porque nós passamos por dias de chuva. A gente valoriza o mar quando a maré tá baixinha, tá quentinha, quando o mar tá sereno, porque um dia a gente já enfrentou uma tempestade e um mar bravo. Então só adquire habilidade emocional, força emocional, equilíbrio emocional, quem um dia já se viu desequilibrado e percebeu a necessidade de acreditar que você é capaz e merecedor, né, de algo diferente. Então, quando a gente fala de crença, quando eu tô falando com você de crença, eu não tô falando de religião. Eu tô falando naquilo que você crê, que você acredita. Porque crença é o que eu creio. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo, quer ver uma crença popular? Todo político é ladrão. Uma pessoa que tem boa índole, ela vai querer ser político? Não. Ela vai dizer que política não é coisa boa, não é coisa que preste, porque ela acredita nisso. Entendeu?
Ela acredita nisso. Então ela não vai se envolver com política porque ela não quer que seja corrupta. Ela não vai se envolver com política porque ela acha que política não presta. Ela não vai se envolver, não vai pensar, não vai refletir a política porque ela acredita que isso é uma coisa ruim. E ela não quer viver coisas ruins. Mas ela também se abstém das coisas boas. Entende? Então ela não vai se relacionar com políticos que podem ser boas amizades, nem todo. Ela não vai conseguir vivenciar uma pessoa honesta. Entende? Então isso que nós chamamos de crença. Agora trazendo para o emocional. Quantas pessoas a gente ouve o tempo todo dizendo: eu sou estressado, eu sou nervoso, eu sou assim mesmo. Ele acredita que ele é daquele jeito, que ele não consegue mudar. Entende? Então ele vai viver sobre o estresse, ele vai viver sobre o nervosismo, ele vai porque ele crê que ele não é capaz de ser diferente, ainda que ele sinta a necessidade de mudar. Ainda que ele saiba da necessidade de amadurecer emocionalmente, ele não se sente, ele acredita que ele não é capaz de desenvolver habilidade emocional. Porque ele continua repetindo para si mesmo, porque um dia ele ouviu: esse menino não quieta, esse menino não pensa, essa menina é emotiva demais, tudo ela chora, tudo ela tem medo, entende? E você acreditou nisso. Isso é uma crença. E aí, para mudar isso, a gente precisa desconstruir essa crença. Então, eu venho dizer para você isso. É possível, sim, manter o equilíbrio. É possível, sim, você desenvolver essa habilidade. Claro que é. Eu conheço... eu vou até contar uma historinha pra vocês. Não é uma historinha da carochinha, não. Uma história verídica, tá? Uma história verídica. Certa vez tinha um casal e 2 filhas numa casa. E tinha uma tia junto. E o casal subiu pra ver os quartos. Tinha a filha mais velha, tava na sala assistindo televisão, mexendo no celular, coisa que adolescente faz. E a caçula queria porque queria entrar na piscina. Pois é, mas o casal estava ocupado. E aí pediram para essa tia olhar. Não, você olha. Olho, fulana, pode entrar na piscina que eu olho. E aí a piscina não era rasa. E por algum motivo essa criança se afastou da beirada. E começou um processo de afogamento. Essa tia paralisou diante da situação de perigo. A mãe, que estava lá no 2º piso, porventura, olhou pela sacada. Viu a sua filha no meio da piscina. Gritando, desceu desesperada. E o pai atrás. Entrou na piscina e salvou a sua filhinha. Aquela tia ficou em estado de choque. Sem reação, a criança poderia ter morrido, se não fosse a visão da mãe e do pai. Quando a gente pergunta para essa tia por que ela não fez nada, por que ela simplesmente parou e ficou estagnada, ela diz: eu não consigo. A fala dela: eu não consigo reagir nesse tipo de reação ou de situação. Ai, que bom, o cachorro parou de latir. Entende? Ela acredita que ela não dá conta. Ela acredita que ela não consegue. Então, todas as vezes que ela se depara com uma situação dessa, ela não faz nada. E aí eu te pergunto,
Diante de quais situações você tem estado paralisado? Você tem acreditado que você não dá conta, que você não consegue, sabe? Que você não pode, que você não sabe. É diante de uma situação financeira, de uma situação de enfermidade, de uma situação de perigo. O que é que faz você estagnar e parar? Então, eu e você, nós precisamos entender que é possível sim mudar essa situação de estagnação. No caso dessa tia, ela ficou desequilibrada emocionalmente a ponto de não ter reação. O choque do perigo, o medo, paralisa. E aí, o que você tem falado, que história você tem falado para você mesmo, que tem te prendido a essa situação que você não quer mais viver? Você tem falado, que historinha você tem contado para você? Você tem falado para você que você precisa desse emprego? Você tem falado para você que é só isso que você sabe fazer? Você tem falado para você que você não tem capacidade de fazer nada diferente, que você não sabe fazer, que você não dá conta de enfrentar? Quais são as histórias que você tem contado para você? Já identificou? Agora eu vou te perguntar outra coisa. Quais dessas histórias que você tem contado para você mesmo que realmente são verdades? E quais delas são mentiras que você tem contado para você mesmo? Eu lembro que uma vez, há 2 anos atrás, logo quando eu comecei a passar por processos de mentoria e coaching, meu processo de transição profissional, eu trabalhava num determinado lugar e eu falava para mim mesma que eu infeliz na minha carreira, tá? Infeliz. Que eu precisava daquele trabalho. Só que teve épocas que eu não recebi nada daquele trabalho. E eu continuei com o meu marido, sustentando a nossa casa, sustentando os nossos filhos, comendo. Eu tô aqui, 2 anos depois. Os meus filhos estão vivos, o meu esposo está vivo. Eram mentiras que eu contava para mim mesma. Eram frustrações, medos e mentiras que estavam me mantendo estagnada naquele lugar. Só é forte emocionalmente quem já caiu e aprendeu a levantar. Entenda, talvez hoje você diga para você mesmo: ai, Thalita, eu não consigo porque, nossa, eu já sofri tanto na minha vida, eu já passei por tanto perrengue, é tanto trabalho, é tanta tempestade, é um problema atrás do outro que eu não dou conta de ficar equilibrada. Isso é uma história que você conta para você mesmo e que é uma grande mentira. Porque isso era para te fazer forte. Isso era para te dar condições de enfrentar os probleminhas com mais serenidade, porque problemas maiores você já enfrentou e venceu.
Você não tá entendendo? Pois eu vou fazer outro paralelo, tá? Eu vou te contar uma outra historinha. Quando uma pessoa vai para academia, decide transformar o seu corpo, quer pegar massa muscular, ela vai primeiro acostumando o corpo com aquele exercício. Se puxa e faz trabalho de músculo, e faz trabalho de perna, puxa, estica, não é assim? Muito bem. Ela pega 5 quilos. Uma semana, 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos. Na segunda semana, o que o professor, o personal, enfim, o instrutor faz? Essa semana você vai aumentar para 10. Ai, mas é muito pesado, eu não consigo, não tem problema. Você faz 5, faz mais 5 e pronto. Depois de uma semana, ela está pegando puxando 10 quilos facilmente. Aí o que o instrutor faz? Põe mais 10. Ou mais 5. Então, era 5, foi para 10 e agora é 15. E ela vai mais uma semana. E depois 20, e depois 30, e depois 40, e depois 50. E aí eu te pergunto, vai ficando mais fácil? Vai ficando mais leve? Ou a pessoa vai ficando mais resistente? Ou a pessoa vai ficando mais forte? Entendeu? Equilíbrio emocional é assim. Você vai ficando mais forte. Você vai aprendendo a lidar com as situações de uma forma mais serena, mais racional. Você não pensa com as suas emoções. Você pensa através das suas emoções. Não vai ficando, a vida não vai ficando mais fácil. É você que vai se tornando mais forte. Não tá acreditando? Pois eu vou te dar outro exemplo. E agora eu tenho certeza que você vai quebrar essa crença de uma vez por todas. De uma vez por todas. Vamos lá. A criança nasce. E durante o primeiro ano, praticamente, ela vive no colo das pessoas. Tem sempre alguém para fazer alguma coisa por ela. Então, se ela quer ir para algum lugar, a mamãe ou o papai levam. Se ela quer subir, alguém coloca. Se ela quer descer, alguém coloca. Se ela quer beber água, alguém dá. Se ela quer comer, alguém dá. Sempre assim. Se ela faz xixi ou cocô, alguém limpa e troca. Depois de 1 aninho, 2 aninhos, ela começa a andar. E agora, se ela quiser ir para a sala? Pegar um brinquedo? Ela que faça. Ela agora já sabe andar. Então, não é só a liberdade de já saber andar, é a responsabilidade de ir até onde ela quer ir. Você entendeu? Muito bem. E aí ela começa a desenvolver habilidades. Ela pega e ela tira o brinquedo. E nas primeiras vezes, quando ela é bem pequena, alguém sempre guarda. E depois, ela tirou, ela vai guardar. Depois ela começa a comer sozinha. Não tem mais quem dê. E aí ela cresce mais um pouco e ela começa a ter que se vestir sozinha, tomar banho sozinha. E para ela é tudo uma liberdade. Ai, agora eu posso. E o dia que ela não quer fazer? Vai tomar banho, vai comer sozinha, você já sabe. Não precisa. E aí ela começa para a escola. E aí, antes era só o ambiente de casa. Era só o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a avó, a tia. E todo mundo entendia. E agora ela vai para um outro núcleo social. E ali, ela vai ter que aprender a dividir. Ela vai ter que aprender que a atenção não é só dela.
que a cadeira não é dela, que tem horário para isso e para aquilo, e ela vai ter que aprender a conviver com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com quereres diferentes, cada um quer uma coisa numa hora diferente. Não vai ficando mais fácil. E aí, depois do período de alfabetização, ela tinha uma professora só. E aí, agora, no 5º ano, é múltipla regência. É um professor para cada matéria. Antes era um professor só, agora ela tem 3, 4. E quando ela vai para o fundamental, séries finais, 8, 9. E aí, se lá no comecinho não importava a nota, porque era o ciclo de alfabetização, dali um pouco ela começa a ter que tirar notas melhores. E quanto mais ela vai avançando, mais é exigido dela. E agora ela tem que se preocupar com as notas. Ela tem que se preocupar em passar. E aí ela vai para o ensino médio. E aí não são mais só as notas. Agora tem que estudar para o vestibular, para o Enem. Então, além de estudar na escola, ela vem para casa, vem estudar, ela tem que estudar para uma prova que ela nunca fez, e uma cobrança de que tem que decidir qual profissão que quer seguir. E aí chega na faculdade, ela fala, pronto, agora eu vou estudar só o que eu quero. E aí entra um monte de disciplina que ela nunca viu, e o professor chega na sala e fala assim, pesquisem, o livro é tal, eu quero um resumo analítico, descritivo, filosófico, impessoal do livro de 500 e poucas páginas para daqui 15 dias. Não vai ficando mais fácil. Não adianta. É você que tem que ficar mais forte. É você que tem que ficar mais equilibrado. É você que tem que deixar essa crença de que você não dá conta. É você que tem que entender que, não, as coisas vão ficando mais fáceis. Depois que passar a pandemia vai ficar mais fácil. Depois que eu fizer tal coisa vai ficar mais fácil. Depois que os filhos crescerem e forem para a faculdade. Não vai ficar mais fácil. É você que tem que se tornar mais forte. Não fica, olha para sua vida. Eu fiz uma enquete ontem no Instagram de verdadeiro ou falso. Aí foi muito legal, muito legal. Sabe, essas tretas culinárias e tal, e não sei o que, tipo, dias frios são melhores para dormir, Toddy é melhor que Nescau. E aí eu coloquei uma assim, vida de criança é melhor que vida de adulto. 100% respondeu que vida de criança é melhor que vida de adulto. Por quê? Pra você é melhor por quê? Uai, mas lá na infância a criança não tem autoridade. Ela vai se o pai e a mãe quiser. Não é assim? Por exemplo, meu filho tem 5 anos. Eu preciso sair e ir ao mercado. Não tem nada pra lanchar. Eu viro pra ele e falo assim, meu filho, você quer ficar em casa ou você quer ir com a mamãe pro mercado? E deixo ele em casa se ele quiser ficar em casa sozinho com 5 anos? Não, eu viro pra ele e falo assim, meu filho, vamos colocar uma roupinha, porque mamãe tem que ir no mercado. Eu não tô perguntando se ele quer ir. Ele tem que ir, ele só tem 5 anos. Por que é mais fácil? Thalita, porque eu tinha menos preocupações, porque eu só me preocupava em brincar. Mas você lembra o quanto você, quando era criança, queria ser pré-adolescente? Quando você era pré-adolescente, você queria ser adolescente? Quando você queria ser adolescente, você queria ser adulto? Quando você era jovem, você queria ser adulto? Por quê? Porque eu vou mandar? Porque eu vou ter minha liberdade? Porque eu decido pra onde eu vou e não vou? Não é assim, isso é ilusão. Quando você era criança, seu pai e sua mãe botavam no seu prato, você tinha que comer. Ele dizia o horário que você tinha que dormir, você tinha que dormir. Ele dizia o que você ia vestir, você ia vestir.
Ele dizia onde você tinha que ir, ai de você que não fosse. Por que era mais fácil? Pela falta de responsabilidades? Mas e a falta de liberdade também? E o não poder decidir e opinar? Entende? Você que escolhe se o copo tá meio cheio ou meio vazio. Eu vou dizer pra você que eu prefiro a vida de adulto. Eu acho que a vida de adulto é melhor. Porque eu decido. Eu decido se eu pago hoje o meu boleto em dia ou eu pago amanhã com juro. Mas eu decido. Eu decido se eu vou pagar a prestação da minha casa ou se eu vou viajar. Mas quem decide sou eu. Gente, é uma brincadeira. Entende? O que eu tô querendo mostrar pra você é que deixar a vida te levar achando que as coisas vão ficar mais fáceis, achando que as coisas vão se resolver sozinhas, achando que você vai ficar mais equilibrado quando tudo isso passar, é uma crença que você precisa desconstruir. Porque quando a pandemia passar, você vai ter outros problemas para se preocupar. Como você tinha antes. E se antes você era mais desequilibrado que hoje, é porque alguma coisa você percebeu que você precisava mudar e encarar de forma diferente. Então, assim, hoje eu tô trazendo pra você que essa crença de que tudo vai passar e que tudo vai melhorar e que se eu ficar aqui quietinha, deixando como um isopor no mar, onde me levar, pra onde ela quiser, as coisas vão ficar tudo bem, obrigado. Não vai ficar, tá bom? Não vai ficar. Você vai ficar mais desequilibrado, outros problemas, esses problemas vão passar porque nada é eterno, outros problemas vão surgir e você vai continuar sendo a louca do desequilíbrio, o louco do desequilibrado, aquele que é estressado, que se frustra com tudo, que fica preocupado com tudo, que briga com tudo, que é nervoso com tudo. Se você não decidir mudar, a vida não vai mudar para facilitar para você. Não vai. Porque a intenção da vida é te fazer forte. E você vai se tornar forte debaixo de porrada. É assim. Como é que teu músculo fica forte? Treinando. Como é que teu cérebro fica inteligente? Treinando. É lendo e se desafiando. Como é que o teu equilíbrio emocional vai ficar forte? Caindo de cara e se levantando. Epa, peraí, eu não preciso encarar as coisas desesperadamente. Tá passando, tá passando. E aí, o que eu vou fazer? Não, minha rotina, vou encarar as coisas. Não vou ser mais precipitada, vou segurar, vou pensar, vou ressignificar as coisas. Ah, porque fulano age desse jeito pra machucar. Epa, será que... Vou te contar uma história que um coach sempre conta. Questão de ressignificação para você entender. Tava ele dentro de um trem e tinha um homem com 2 filhos. E os filhos estavam tocando o terror dentro do trem. O terror. E tava todo mundo dentro daquele vagão já incomodado e grita pra cá e corre pra lá e bagunça pra cá. E o pai parecendo que nada tava acontecendo. E aí ele se incomodado com aquilo chegou no pai. Senhor, os seus filhos estão gritando, estão bagunçando demais. E a gente tá voltando pra casa, tá todo mundo cansado. Aí o pai vira pra ele e fala assim: ô moço, me desculpa. É porque eu tô voltando do hospital agora. Peguei eles na escola. E a minha esposa acaba de falecer. Eu tô tentando encontrar uma forma de contar isso para eles. Naquele momento, o homem silenciou. E aquilo que era uma crítica gerou uma compaixão tão grande dentro dele que nem parecia mais que aquelas crianças estavam tocando terror dentro daquele vagão.
Você acha que as crianças deixaram de tocar o terror dentro do vagão? Não, elas não sabiam, elas estavam agindo do mesmo jeito. Só que naquele momento que ele ficou sabendo aquela informação daquele pai, ele ressignificou aquela situação. E aquilo que estava trazendo desequilíbrio para ele, através da ressignificação da situação, não trouxe mais. Gerou nele uma compaixão. Gerou nele uma empatia. A situação mudou? Não. Mas a forma que aquele homem enxergava a situação foi mudada. Eu tô te falando que muitas vezes a situação não vai mudar. Mas a forma que você se coloca na situação, que você vê a situação, deve e pode ser mudada. É isso que eu trago para você. É isso que é ser forte emocionalmente. É ressignificar, é entender que é você que tem que ser é ficar mais forte. É você que tem que ressignificar o teu olhar para a situação e achar o teu ponto de equilíbrio e transformar aquilo que está trazendo o teu desequilíbrio em compaixão, em ação, em motivação. Entende? A gente tem 3 formas de encarar tudo que acontece na nossa vida. A primeira é aceitar. A segunda é agir para mudar. E a terceira é reclamar. Esse homem, ele estava reclamando da situação. Quando ele soube, quando ele ressignificou, ele aceitou a situação. Porque ele não podia fazer absolutamente nada para mudar. Nada que ele fizesse ia trazer aquela mãe de volta. Nada. Mas ele podia aceitar que naquele momento, aquele pai precisava de um tempo para se organizar. E ele precisou, e ele ressignificou aquilo que trazia desequilíbrio. E deve ser assim na minha e na sua vida. E é dessa forma que nós vamos ficar fortes, nos levantando de cada queda emocional, achando o problema, planejando as ações, criando uma rotina e cumprindo essa rotina até que se torne um hábito e ressignificando as situações. É assim que nós ficaremos mais fortes emocionalmente. É assim que a gente desenvolve a nossa habilidade emocional. É assim que a gente adquire o nosso equilíbrio emocional. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido a mensagem, tá? Volto a dizer, eu tô lá no Instagram, @Thalita_Costa_. E eu estou no YouTube, Thalita Costa Coach. Me acompanha, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos e fica de olho que amanhã tem mais, ó. Um beijo!